Se temos pauta para dar início à reunião do dia 3 de 11 de 2022, 42ª reunião pública da Câmara de Julgamento. Sim. Em 2, apresentação e discussão da ata da 41ª reunião pública ordinária da Câmara de Julgamento, datada... Como a ata foi previamente distribuída, eu pergunto aos demais membros se podemos dispensar a sua leitura. Sem problema. Positivo. Pela dispensa. Em votação. Aprovado. Ordem, aprovado. 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 Secretária, para confirmar que a ata foi aprovada à unanimidade. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Gilvan Espírito Santo Batista. Retorno de vista. É o processo 3021, 3.1, 2022, final 3693. Os três processos iniciais são da empresa Autoviação Goianésia Limitada, que tratam da mesma matéria. Processo número 2022, 3693, interessado Autoviação Goianésia Limitada, autoinfração 41.412. Autos com pedido de vista. Trata o processo do auto-infração número 41.412, lavrado em nome da empresa Autoviação Goianésia Limitada, com base no inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, por emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. Você vai fazer um bloco? Eu vou relatar o primeiro e depois a gente adianta, né? Okay. Perfeito? Ok. A empresa foi autuada em 16 de 6 de 2022, às 9h58, por reajustar, sem autorização da GR, a tarifa da linha 01054 Goiânia-Goianésia. Consta dos autos cópia do bilhete de passagem, do bilhete onde se vê os valores das passagens que foram emitidas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 621/2022, e a R recebida em 13 de 7 de 2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 136/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, eu entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto-infração número 41.412, pois caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia, destino Goianésia, nos termos que dispõe o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444/2015. Superada essa face, passo a análise do processo. Conheço da defesa porque presente os requisitos para a sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito. Os argumentos e justificativos apresentados na defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41.402, pois, 1. A empresa Autoviação Goianésia Limitada reajustou a tarifa da linha número 0105400 Goiânia-Goianésia sem a devida autorização da GR. 2. A mencionada linha foi outorgada à empresa Autoviação Goianésia Limitada na forma estabelecida nos seguintes documentos. 1. Resolução normativa 040/2015 CR, resolução normativa número 056/2016 CR, termo de autorização número 054/2016 CR, e lei 18.673/2014. 3. Nos atos normativos editados pela agência, resolução normativa número 040/2015 CR e termo de autorização número 054/2016, firmado pela empresa Autoviação Goianésia Limitada, consta que o coeficiente tarifário seria definido pela GR. Existe, portanto, no termo de autorização celebrado com a GR, a previsão expressa de que as tarifas seriam reguladas com reajustes anuais na data base de cada ano. 4. Não se aplica, a meu ver, no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no estado de Goiás, o que dispõe o artigo 10 do parágrafo 1º do inciso 2 da Lei 18.673 de 2014, mencionado na defesa,
e que trata da liberdade de preços e tarifas exercida em ambiente livre e aberto à competição, pois as autorizações foram concedidas em regime de exclusividade e, desta forma, inexiste um ambiente de livre e aberta competição. Desta forma, a meu ver, inexistindo o ambiente livre e aberta competição, nos termos que dispõe o inciso 7º do artigo 30 da Lei 18.673 de 2014, é lícito ao ente regulador reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. 5. Instada a se manifestar, a Procuradoria Setorial o fez nos termos do parecer número 47/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta a seguinte conclusão em seu item 4. 4.1. Ante o exposto, sob o ponto de vista jurídico, a par da premente necessidade de remediar-se à situação na origem e na forma do marco, através da efetiva adequação das delegações do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, municipal, preconizado pela CFE, que é a Constituição Federal, no que se refere à conjuntura atual, notadamente a casuística vertida na presente consulta, conclui-se pela validade do controle tarifário pelo ente regulador e, consequentemente, pela viabilidade jurídica da penalização das autorizatárias ante a infração a que incorreu. 4.2. No que concerne à manutenção não dual de infração, invoca-se a competência exclusiva da Câmara de Julgamento para análise e conclusão a respeito, nos termos do artigo 19A da Lei 13.569/1999 e artigo 33 do Decreto 9.533 de 2019, abstendo-se essa Procuradoria Setorial de manifestar-se quanto ao particular. 4.3. Encaminha-se os autos à Procuradoria-Geral do Estado para conhecimento e apreciação superior, via assessoria de gabinete, consoante o disposto no artigo 33 da LC número 58/2006, e em virtude do parágrafo 2º da portaria número 170/2020 da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente considerando tratar-se de questão de ampla repercussão nos contratos com as demais empresas autorizatárias e o encaminhamento de diversas consultas de idêntico a este órgão consulente, com vista à necessária uniformização das possíveis desfechos do caso. SIC. 6. A Procuradoria-Geral do Estado, instada a se manifestar a pedido da Procuradoria Setorial, o fez nos termos do despacho número 1667/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta em seu item 7 a seguinte conclusão. Abre aspas. Desta forma, reafirma o teor do despacho número 1651/2021 GAB e invoca os seus fundamentos para acolher o parecer AGR Proc 7, número 47, de sorte a orientar pela validade do controle tarifário pelo ente regulador relativamente ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no âmbito do Estado de Goiás, ainda que no regime de autorização, uma vez que é ausente o ambiente livre e aberto à competição na prestação dos serviços, não devendo ser assegurado aos delegatários a liberdade de preços. Consequentemente, oriento pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária, que procedeu ao reajuste tarifário unilateral ante a infração a que incorreu. Sete. Concluindo, entendo que, inexistindo o ambiente livre e aberto à competição na prestação dos serviços, como no caso em exame, consequentemente, não deve ser assegurado aos delegatários a liberdade de preço, mas sim o controle do ente regulador para reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. Quanto ao auto de infração número 41.412, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Finalizando, é importante consignar que, no meu entendimento, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, em face da gravidade da situação imposta pela pandemia, a todos os setores, e no caso específico ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, não cumpriu a sua finalidade, que é de regular, controlar e fiscalizar nos termos que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 1999, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019,
bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015, mas tal fato não justifica o ato unilateral praticado pela empresa, que poderia buscar uma outra alternativa legal, inclusive a judicial. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.412, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, eu voto pela sua manutenção. Esse processo, se não me engano, foi relatado pelo Ricardo, e o relator votou também pela manutenção do auto de infração. O processo está aberto para manifestação dos demais membros. Como ninguém se manifestou, em votação. Eu só pergunto se você vai votar só isso ou os outros dois juntos. A gente vota individual. Você não mora lá? Não tem que converter, não. Ele vai pagar 80. Então, mantendo a minha Parcela 12, sem juros. Sem juros, 12, sem juros. considerando que, Aí na minha visão, você é algo que errado que diz passa a não caracterização com voto de linha pela anulação da operação. O membro Idalino votou pela anulação do auto de infração. Os demais membros. Eu voto. Tá alto, alguém falando aí. Repete, gente, peraí que eu tô no reunião aqui. Tem um som aí, tem um microfone aberto aí com barulho. Melhorou. Eu voto pela anulação do auto, né, com a questão de coerência, tendo em vista que a agência ela foi omissa em promover o aumento tarifário, a recomposição do valor da tarifa, por fatos supervenientes ao contrato, quais sejam o aumento do preço dos insumos, né, principalmente do óleo diesel. Isso é notório, né, que causou esse aumento foi a pandemia, Covid e a guerra lá na Ucrânia. Né? Então, Então, são os argumentos apresentados nos votos do processo que você relatou, não é isso, doutor Paulo? Exato. Exatamente. Então, voto pela anulação, pela divergência. A divergência não, né? Voto pela anulação. Concordo tanto com o relatório do membro Ricardo, quanto com o voto do membro Gilvan pela manutenção do auto. Não faz sentido, não acho que seja justo a empresa aumentar a tarifa ao alvidrio da manifestação da GR, em que pese ela não tenha se manifestado à época, não era a via mais adequada, pela manutenção do auto. Secretário, para consignar que o auto foi mantido por maioria de votos, com os votos pela anulação do membro Idalino e do membro Paulo. Próximo item da pauta. É o processo número 2022-4383, é da empresa Autofiação Goianésia Limitada, Autofiação 41.483. Os argumentos da empresa e o meu voto são os mesmos. Eu pergunto aos senhores se podemos já colocar em votação. De acordo. De acordo. De acordo. Neste processo que foi relatado pelo membro Idalino. Não, pelo Ricardo, não é isso, Ricardo? Não, Ricardo. O relator do processo votou pela manutenção do auto de infração. Em votação? Da mesma forma, eu voto, mantendo minha coerência, entendo que o auto está errado e disso por falta de identificação correta da linha. Eu voto pela anulação pelos mesmos motivos expostos no voto anterior. Pela anulação. Andréia? Pela manutenção do auto. A secretária, para consignar que o processo 2020 foi 4386, auto-infração 4183, foi mantido por maioria de votos, com os votos contrários pela anulação do membro Idalino e do membro Paulo. Próximo item. Item 3.3. É o item 3.3. Processo 2022-4380.
é o auto de infração. É o auto de infração número 41.482, interessado Autoviação Goianésia. Esse processo foi relatado pelo Paulo Henrique de Oliveira Marques, que votou pela sua anulação. Nesse voto meu, como vocês viram aí, eu vou acrescentar aquele adendo que conste o número do auto de infração, perfeito? Beleza. Tá perfeito, né? Sem Perfeito. problema. Eu esqueci de acrescentar, perfeito? Tem embaixo tudo direitinho, mas eu esqueci de acrescentar. Ele está identificado no cabeçalho, sem problema. Em cima consta, Então, perfeito? já tem- Então, ok. Então, pergunto aos senhores, podemos colocar em votação. Ok. De acordo. Em votação, lembrando que o processo pelo relator, o relator votou pela anulação do auto de infração e o voto divergente pela manutenção do auto de infração. Mantendo a minha coerência pelos meus argumentos no processo anterior pela anulação do auto de infração, porque está evado de vista. Perfeito. Eu voto pela manutenção do auto de infração, relator. Ricardo, Também voto pela manutenção do auto de infração. a secretária para consignar que o processo foi, o auto de infração foi mantido, a auto de infração número 41.488, por maioria de votos, com os votos contrários do Paulo, do membro Paulo e do membro Idalino. Secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 3.4, processo 2022-3726. Processo número 2022-3726, final 3726, interessado, Expresso São Luís Limitada. Número do auto de infração 41.417. Trata o processo do auto de infração número 41.417, lavrado em nome da empresa Expresso São Luís Limitada, com base no inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, por emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A autuada, notificada na forma legal, notificação número 622/2022, e a AR recebida em 12/6/2022, apresentou tempestivamente a sua defesa, porém não foi assinada pelo seu representante legal. Em face da ausência de requisito básico inerente à sua correta representação processual, pois a defesa não foi assinada, que é requisito imprescindível para a sua admissibilidade, entendo a defesa como não conhecida e, desta forma, não deve ser levada em consideração nos termos que dispõe o inciso C do artigo 32 da Resolução 297/2007-CG. Acrescenta-se a isso que os argumentos justificativos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.417, pois a empresa Expresso São Luís Limitada reajustou a tarifa da linha número 08.142.00 Goiânia-Jataí sem a devida autorização da GR. 2. A mencionada linha foi outorgada à empresa Expresso São Luís Limitada na forma estabelecida nos seguintes documentos. 1. Resolução normativa número 040-CR. 2. Resolução normativa 062/2016-CR. 3. Termo de elaboração número 0142/2016 e Lei 18.673/2014. 3. Nos atos normativos editados pela agência, Resolução normativa número 040/2015-CR e termo de autorização número 0142/2016, firmado pela empresa Expresso São Luís Limitada, consta que o conhecimento tarifário seria definido pela GR. Existe, portanto, um termo de autorização celebrado com a GR, a previsão expressa de que as tarifas seriam reguladas com reajustes anuais na data base de cada ano. Não se aplica, a meu ver, no transporte rodoviário intermodal de passageiros no estado de Goiás, o que dispõe o artigo 10 do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673/2014, mencionado na defesa, e que trata da liberdade de preços e tarifas a ser exercido em ambiente livre e aberto à competição, pois as autorizações foram concedidas em regime de exclusividade e, desta forma, inexiste o ambiente livre e aberto à competição.
Desta forma, a meu ver, inexistindo o ambiente de livre e aberta competição, nos termos que dispõe o inciso 7º do artigo 30 da Lei 18.673, é lícito ao ente regulador reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. Instada a se manifestar, a Procuradoria Setorial o fez, nos termos do parecer número 47, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta a seguinte conclusão em seu item 4.1. Ante o exposto, sob o ponto de vista jurídico, a par de premente necessidade de remediar-se à situação na origem e na forma macro, através da efetiva adequação das delegações do Serviço de Transporte em termos ao preceito pela SEF, no que refere à conjuntura atual, notadamente a casuística vertida na presente consulta, conclui-se pela validade do controle tarifário pelo ente regulador e, consequentemente, pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária ante a infração em que incorreu. 4.2. No que concerne à manutenção ou não do auto de infração, invoca-se a competência exclusiva da Câmara de Julgamento para análise e conclusão a respeito, nos termos do artigo 19-A da Lei de 13.569, de 1999, e artigo 33 do Decreto número 9.533, abstendo-se esta Procuradoria Setorial de manifestar-se quanto ao particular. 4.3. Encaminhe-se os autos à Procuradoria Setorial Geral do Estado para conhecimento e apreciação superior via assessoria de gabinete, consoante o disposto no artigo 3 da LC, número 58, e em virtude do artigo 2º da Portaria número 170/2020 da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente considerando tratar-se de questão de ampla repercussão nos contratos com as demais empresas autorizatárias e o encaminhamento de diversas consultas idêntico a este órgão consulente, com vistas à necessária uniformização dos possíveis desfechos nos casos. 6. A Procuradoria-Geral do Estado instada a se manifestar, a pedido da Procuradoria Setorial, o fez nos termos do despacho 1667/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta em seu item 7 a seguinte conclusão. Abre aspas. Desta forma, reafirma o teor do despacho número 1651/2021 e invoca os seus fundamentos para acolher o parecer AGR Proc 7, de sorte a orientar pela validade do controle tarifário pelo ente regulador, relativamente aos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no âmbito do Estado de Goiás, ainda que no regime de autorização, uma vez que ausente o ambiente de livre e aberta competição na prestação dos serviços, não devendo ser assegurado aos delegatários a liberdade de preços. Consequentemente, oriento pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária que procedeu ao reajuste tarifário unilateral ante a infração na qual incorreu. 7. Concluindo, entendo que, inexistindo o ambiente de livre e aberta competição na prestação do serviço, no caso em exame, consequentemente, não deve ser assegurado aos delegatários a liberdade de preço, mas sim o controle do ente regulador para reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. Quanto ao auto de infração número 41.417, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Finalizando, é importante consignar que, no meu entendimento, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, em face da gravidade da situação imposta pela pandemia a todos os setores e, no caso específico, ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, não cumpriu a sua finalidade, que é de regular, controlar e fiscalizar os termos que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de 13.569, de 1999, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673,
de 21 de novembro de 2014 e do parágrafo artigo 2º do decreto número 8.444, de 1º de setembro de 2015, mas tal fato não justifica o ato unilateral praticado pela empresa, que poderia buscar uma outra alternativa legal, inclusive a judicial. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.417, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante de que a defesa é não conhecida, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros. Como ninguém se manifestou, em votação. Conforme mantendo a minha coerência, mantendo os meus argumentos dos processos anteriores pela anulação da auditração. Lembrando aqui que o relator foi o Ricardo e ele votou pela manutenção do auto. Andréia, voto pela manutenção do auto. Eu voto pela anulação do auto pelos mesmos motivos expostos nos votos relacionados à mesma matéria anteriormente proferidos. A secretária, para consignar que o auto número 41.417 foi mantido, o processo 2022-3726, por maioria de votos, com os votos pela anulação dos membros Paulo e Idalina. Próximo item da pauta. 3.5, processo 2022, final 3311. Processo número 2022, final 33 ontem, empresa Moreira Limitada, auto de infração 41.340. Esse processo foi relatado pelo membro Idalino. Trata o processo do auto de infração número 41.340, lavrado em nome da empresa Moreira Limitada, com base no inciso 38 do artigo 12 da resolução número 297, CG, por emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A empresa foi autuada no dia 30 de 5 de 2022, às 17h23, por reajustar, sem autorização da GR, a tarifa da linha número 12.171.00 Goiânia-Matixã. Consta dos autos, cópia do bilhete de passagem, onde se vê os valores das passagens que foram emitidas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 530/2022, e AR recebido em 13 de 6 de 2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 106/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.340. A linha do auto de infração número 41.340 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, a origem Goiânia, destino Matixã, Goiás, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444. Ainda nesta fase, a preliminar levantada na defesa de que o auto de infração não está assinado e o agente fiscal identificado não procede. 1. O auto de infração número 41.340 está assinado na forma legal e o agente fiscal João José Ferreira corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 439-241-311-04. 2. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail, registrado no GR e devidamente caracterizado no auto de infração. 3. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe a obrigação legal de opor o ciente na segunda via. Superada esta fase, passo à análise do processo. Conheço da defesa, porque apresente os requisitos para a sua admissibilidade, passo a analisar a conta mérito. Os argumentos e justificativos apresentados da defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.340, pois,
1. A empresa Moreira reajustou a tarifa da linha número 12.171.00, Goiânia-Matrichan, sem a devida autorização da GR. 2. A mencionada linha foi outorgada à empresa Moreira Limitada, na forma estabelecida nos seguintes documentos. 1. Resolução normativa número 040/2015-CR, Resolução normativa número 065/2016-CR. 3. Termo de autorização número 171/2016 e 5. Lei número 18.673/2014. 3. Nos atos normativos editados pela agência, Resolução normativa 040/2015-CR e termo de autorização número 171/2016-CR, firmado pela empresa Moreira Limitada, consta que o coeficiente tarifário seria definido pela GR. Existe, portanto, no termo de autorização celebrado com a GR, a previsão expressa de que as tarifas seriam reguladas com reajustes anuais na data base de cada ano. 4. Não se aplica, a meu ver, no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no Estado de Goiás, o que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º da Lei 18.673, mencionada na defesa, e que trata da liberdade de preços e tarifas exercida em ambiente livre e aberto à competição, pois as alterações foram concedidas em regime de exclusividade e, desta forma, inexiste um ambiente livre e aberto à competição. Desta forma, a meu ver, inexistindo um ambiente livre e aberto à competição, nos termos do que dispõe o inciso 7º do artigo 30 da Lei 18.673/2014, é lícito ao ente regulador reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. 5. Instada a se manifestar a Procuradoria Setorial o fez, nos termos do parecer número 47/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta a seguinte conclusão em seu item 4. 4.1. Ante o exposto, sob o ponto de vista jurídico, a par da premente necessidade de remediar a situação na origem de forma macro, através da efetiva adequação das delegações do Serviço de Transporte Intermunicipal preconizado pela CFC, no que se refere à conjuntura atual, notadamente a casuística vertida na presente consulta, conclui-se pela validade do controle tarifário pelo ente regulador e, consequentemente, pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária ante a infração a qual o incorreu. 4.2. No que concerne a manutenção ou não do auto de infração, invoca-se a competência exclusiva da Câmara de Julgamento para análise e conclusão a respeito, nos termos do artigo 19A da Lei 13.569 de 1999 e artigo 33 do Decreto número 9.533 de 2019, abstendo-se essa Procuradoria de manifestar-se quanto ao particular. 4.3. Encaminha-se os autos à Procuradoria-Geral do Estado para conhecimento e apreciação superior, via assessoria de gabinete, consoante o disposto no artigo 3º da LC número 58, e em virtude do artigo 2º da portaria número 170/2020, da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente considerando tratar-se de questão de ampla repercussão nos contratos com as demais empresas autorizatárias e o encaminhamento de diversas consultas idênticas a este órgão consulente, com vistas à necessária uniformização dos possíveis desfechos dos casos. 6. A Procuradoria-Geral do Estado, Estado a se manifestar, a pedido da Procuradoria Estatal fez nos termos do despacho número 1667, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta em seu item 7 a seguinte conclusão, abre aspas, desta forma reafirma o teor do despacho número 1651 de 2021 e invoca os seus fundamentos para acolher o parecer a GR Bloco 7, número 47, de sorte a orientar, pela validade de controle tarifário e pelo ente regulador, relevante ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado de Goiás, ainda que no regime de autorização, uma vez que ausente o ambiente livre e aberto à competição, na prestação dos serviços, não devendo ser assegurada aos delegatários a liberdade de preços. Consequentemente, oriento pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária, que procedeu ao reajuste tarifário unilateral ante a infração na qual incorreu. Fecha aspas, SIC. Concluindo,
Entendo que, inexistindo um ambiente de livre e aberta competição na prestação dos serviços, como no caso em exame, consequentemente, não deve ser assegurado aos delegatários a liberdade de preços, mas sim o controle do ente regulador para reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. Quanto ao auto de infração número 41.340, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Finalizando, é importante consignar que, no meu entendimento, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, em face da gravidade da situação imposta pela pandemia a todos os setores e, no caso específico, ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no Estado de Goiás, não cumpriu a sua finalidade, que é de assegurar, controlar e fiscalizar, feita pelo Estado de Goiás, nos termos que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015, mas tal fato não justifica o ato unilateral praticado pela empresa, que poderia buscar uma outra alternativa legal de a via judicial. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular uma autuação número 40.340, pois ao ser lavrada atendeu as formalidades legais e que a autora não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros, lembrando que o processo foi relatado pelo membro Idalino, que votou pela anulação do auto de infração. Como ninguém se manifestou, em votação. Andréia, meu voto é pela manutenção do auto de infração. Membro Ricardo, também voto pela manutenção do auto de infração. O membro Paulo. Pelos mesmos motivos expostos no voto anterior, né, eu voto pela anulação do auto e faço só uma ênfase aqui, voto do membro Gilvan. Em face da gravidade da situação imposta pela pandemia, de todos os setores, e no caso específico, o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, não cumpriu a sua finalidade, que é de regular, controlar e fiscalizar. Então, eu voto pela anulação do auto de infração. Então, secretária, para consignar que o processo de auto de infração foi julgado e mantido por maioria de votos, com o voto pela anulação do membro Paulo, que votou pelos seus argumentos, já consignado, inclusive, em seus votos, perfeito? E pelo membro Galino, pela mesma forma, que votou pela anulação do auto de infração, conforme o seu relatório. A secretária, para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 7, encerramento. Alguém quer manifestar alguma coisa? Eu gostaria só de parabenizar aqui o voto da divergência, que foi contra o meu ponto de vista, e eu acho que isso só engrandece, né? Como já disse várias vezes aí, essa divergência, e que prevaleça o entendimento da maioria, né? Que passamos o bastão para frente aí, vida que segue. Obrigado. Eu agradeço a todos e desejo a todos um fim de semana com muita paz, muita saúde e muita chuva. E não esqueçam de assinar a ata e a lista de presença. Excelente. Amém. Obrigada. Abraço a todos, tchau. Bom final de semana a Tchau. todos, um abraço. Não esqueça da lista Obrigada. mesmo, tá certo?